Você não está confuso. Você apenas aprendeu a ignorar a única voz dentro de você que nunca falha. Cada vez que você não sabe o que fazer, é porque escolheu ouvir o medo em vez da alma, como ouvir a própria alma e saber exatamente o que fazer quando você acorda bloqueado, quando pensa demais, quando pede sinais e ainda assim acaba errando, quando sente que decide tudo com a cabeça e depois paga o preço no corpo, no coração e na própria vida, porque a verdadeira dor não é a falta de escolhas, mas estar desconectado da única voz dentro de você que nunca falha. Você aprendeu a viver se defendendo, se explicando, se justificando, e isso o afastou da alma. E quanto mais você tenta controlar, mais a confusão aumenta. O problema não é que a vida não responda, é que você não escuta. A crença equivocada que lhe ensinaram é que ouvir a alma traz conforto imediato. Mas Rumi e o sufismo sempre foram claros. Ouvir a alma começa pelo desconforto, porque ela desmonta o falso eu que você usa para sobreviver. A alma não grita, não discute, não o persegue. Ela espera. E enquanto você pede conselhos ao mundo, ela permanece silenciosa por dentro, firme, simples, clara. O choque é este: se você não sabe o que fazer, não é porque o caminho não exista, é porque você aprendeu a ignorar a única orientação que nunca falha. E se este vídeo chegou até você, é porque você está cansado de errar, tentando acertar, cansado de viver na dúvida, cansado de pedir permissão para existir. Aqui você vai descobrir o mecanismo simples e real que Rumi indica. Quando a alma guia, a vida se organiza. Quando o ego decide, tudo se torna esforço. Você vai compreender como reconhecer a diferença entre a voz da alma e o ruído do medo. Por que a alma sempre fala em voz baixa e por que ela nunca negocia com a pressa? E como aplicar isso às pequenas e grandes decisões do seu dia, não como teoria, mas como prática viva, tal como os mestres sufis sempre ensinaram. Você já se encontrou em uma situação simples e comum? Escolher ficar ou partir, falar ou se calar, aceitar ou recusar? E algo dentro de você sabia exatamente o que fazer, mas você ignorou e depois se arrependeu. Não foi azar, foi desobediência interior. Rumi não ensinava a buscar respostas fora. Ele apontava para a escuta interior, para o coração desperto, para a rendição ao que é verdadeiro. A alma sempre indica o caminho que o tira da mentira, mesmo quando dói, mesmo quando custa. Já o ego escolhe sempre o que protege a imagem, o conforto e o medo de perder. A revelação que quase ninguém aceita é esta: ouvir a alma não o leva para onde você quer ir, mas para onde você precisa ir. E é por isso que tantas pessoas fogem dessa escuta. Se você quer saber exatamente o que fazer em cada situação, não precisa de mais técnicas. Precisa parar de fugir do silêncio onde a alma fala. E quando você aprende a reconhecer essa voz, a vida começa a responder sem esforço. As decisões se tornam simples, os conflitos perdem força e o caminho se revela passo a passo. Como Rumi descrevia nos relatos sufis, não como um mapa pronto, mas como uma presença viva guiando cada passo. Então me diga, em que área da sua vida você está ignorando essa voz, mesmo sabendo que ela está certa? O que você está tentando controlar que a alma já tentou lhe mostrar como soltar? E se você realmente escutasse hoje, o que mudaria imediatamente? Ouvir a alma não é algo distante, místico ou reservado a poucos escolhidos. É algo que você já fez muitas vezes, sem perceber. Cada vez que sentiu um aperto no peito antes de uma má escolha, cada vez que algo dentro de você o alertou e você ignorou, a alma sempre avisa antes, nunca depois. O sofrimento nasce quando você ultrapassa esse aviso. Rumi insistia nisso, afirmando que o problema humano
Não é a falta de direção, mas a distração constante. Você se acostumou a viver correndo, a decidir rápido, a justificar tudo pela lógica, enquanto a alma opera em outro ritmo. Ela não tem pressa, não compete, não busca provar nada. E é precisamente por isso que você não confia nela. Você aprendeu a confiar no ruído, não no silêncio. Aprendeu a chamar ansiedade de intuição e medo de prudência. Escute, a alma exige que você pare. E parar hoje assusta mais do que errar. Cada vez que você pergunta, o que devo fazer agora? A alma já respondeu antes mesmo que a pergunta surgisse. A resposta vem como uma sensação, como uma clareza simples, como um sim ou um não, sem longas explicações. Mas você foi treinado a duvidar do que é simples. Rumi falava da simplicidade como sinal da verdade, enquanto o ego precisa de histórias complicadas para se sustentar. Você sente confusão porque tenta ouvir a alma com a mente, e a mente quer provas, garantias e controle. A alma não funciona assim. Ela não explica todo o caminho, mostra apenas o próximo passo. E quando você exige mais do que isso, se afasta. Saber exatamente o que fazer não é saber tudo, é confiar no próximo movimento. Existe um ponto invisível em cada decisão onde a alma fala e o ego responde por cima. Esse ponto é rápido, quase imperceptível, e é por isso que você o perde. O ego fala alto, usa palavras, argumentos, medos, memórias do passado. A alma fala antes de tudo isso, num instante de clareza pura. Rumi ressaltava que o coração desperto reconhece esse instante, enquanto o coração fechado o atropela. Quando você erra, não é porque não sabia, é porque escolheu negociar com o medo. A alma nunca negocia, ela indica e depois silencia. Se você aprende a respeitar esse silêncio, começa a viver com menos esforço e menos arrependimento. Você pensa que ouvir a alma diz respeito apenas às grandes decisões, mas na verdade começa nas pequenas. Começa ao dizer não quando algo em você recua, ao partir quando algo em você se fecha, ao permanecer quando algo em você se abre. O sufismo sempre ensinou que o caminho se revela no cotidiano, não em raros momentos extraordinários. A alma se manifesta na forma como você reage, como escolhe, no peso ou na leveza que sente após cada passo. Se uma decisão o esvazia, não foi a alma que guiou. Se uma decisão o assusta, mas o deixa inteiro, foi ela. Você foi ensinado a buscar sinais fora, mas Rumi apontava para dentro. Não porque o mundo não fale, mas porque você não escuta. O mundo apenas reflete o que você já decidiu interiormente. Quando você ignora a alma, a vida grita. Quando a escuta, a vida coopera. Saber exatamente o que fazer não é dominar a vida, é alinhar-se a ela, é parar de lutar contra o fluxo interior. A alma não cria conflito, é o ego que cria. Onde há muita justificativa, há pouco alinhamento. Onde há simplicidade, há verdade. O medo que você sente ao ouvir a alma é o medo de perder identidades, porque a alma não sustenta personagens, não mantém relações falsas, caminhos vazios ou promessas que o afastam de si mesmo. Rumi falava da morte antes da morte, da queda do falso eu. Ouvir a alma é permitir que algo em você morra para que algo real viva. E isso assusta, porque você se apega ao que conhece, mesmo que doa. A alma sempre pede verdade, nunca conforto falso. E quando você começa a obedecê-la, a vida começa a se reorganizar. Cada vez que você ignora a alma, algo em você se endurece. Cada vez que a escuta, algo em você relaxa. Esse é o critério mais simples e verdadeiro. O ego contrai, a alma expande. O ego pressiona, a alma sustenta. O ego promete controle, a alma oferece clareza. Rumi não ensinava técnicas superficiais para controlar a vida.
ensinava presença para escutar. E essa presença não é esforço, é entrega. Quando você para de forçar respostas, elas aparecem. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Precisa parar de se trair. A alma não exige perfeição, exige honestidade. Não pede coragem heróica, mas pequenos atos de verdade. Saber exatamente o que fazer é aprender a reconhecer quando você está se afastando de si mesmo. A dor surge então não como punição, mas como aviso. Se você aprende a ler esse aviso, não precisa sofrer tanto. A vida começa a ensinar com sutileza, não por choques. O sufismo sempre falou do caminho como uma dança entre escuta e ação. Escutar sem agir vira ilusão. Agir sem escutar vira caos. Quando você une os dois, algo se alinha. Rumi falava de um amor que guia, não de uma regra que oprime. A alma guia assim, não ordena, convida, não força, indica, não ameaça, chama. E você sempre sabe que é ela, porque não há confusão profunda, apenas a resistência do ego. Você foi condicionado a acreditar que a clareza vem depois de muito pensar, mas a clareza da alma vem antes. O pensamento vem depois para justificar. Quando você inverte isso, tudo se complica. Saber exatamente o que fazer é inverter essa lógica. Primeiro ouvir, depois pensar. Primeiro sentir, depois explicar. Rumi não separava a vida espiritual da vida prática. Para ele, ouvir a alma era viver corretamente no mundo, não fugir dele. Cada situação da sua vida é um convite a essa escuta. Um conflito, uma escolha, uma perda, um começo. A alma sempre indica o que o aproxima de si mesmo. Mesmo quando parece perda, é ganho interior. Mesmo quando parece erro, é correção profunda. Se você aprende a confiar nisso, a ansiedade diminui, porque você para de tentar controlar resultados e começa a obedecer às verdades. O ego pergunta: e se der errado? A alma pergunta: isso é verdadeiro? Essa é a diferença. O ego vive no futuro e no passado. A alma vive no presente. Rumi apontava o presente como o único lugar onde Deus é ouvido. Quando você sai do presente, sai da escuta. Voltar é simples, mas não é fácil, porque exige abandonar as histórias mentais. Você sente cansaço não porque vive demais, mas porque decide contra si mesmo. O cansaço profundo vem da constante traição de si. Quando você começa a ouvir a alma, algo em você descansa, mesmo em movimento. A vida pode continuar exigente, mas você não se perde mais nela. Essa é a promessa real do sufismo. Não uma vida perfeita, mas uma vida alinhada. Saber exatamente o que fazer não significa nunca errar, mas errar menos contra si. Significa aprender rápido, sentir antes do colapso. Rumi falava de despertar enquanto se vive, e não depois de ter quebrado tudo. A alma sempre tenta despertá-lo antes. Se você a escuta, o caminho se suaviza. Você não precisa de mais conteúdo, mas de mais silêncio interior. Não de mais conselhos, mas de mais honestidade. A alma não se revela a quem quer respostas rápidas, mas a quem está disposto a ouvir o que não quer. Esse é o ponto que separa quem vive na confusão de quem vive guiado. Quando você começa a ouvir a alma, percebe que muitas perguntas caem por si mesmas, porque a pergunta vinha da confusão, não da verdade. A verdade é simples, e o simples assusta, porque desmonta o ego. Rumi falava da simplicidade como um retorno ao essencial. Pouco a pouco, você começa a perceber padrões. Quando ignora a alma, repete ciclos. Quando a escuta, algo se resolve. A vida muda não por esforço externo, mas por alinhamento interior. Eis o que significa saber exatamente o que fazer, mesmo sem garantia. A alma não promete sucesso, promete verdade. E a verdade, quando vivida, organiza tudo ao redor. Essa é a autoridade de Rumi, não como um filósofo distante, mas como alguém que apontou o óbvio esquecido
Ouvir a alma é recordar o que você sempre soube. E se o que o bloqueia hoje não fosse falta de resposta, mas medo de obedecer? E se a clareza que você procura já tivesse surgido várias vezes e você a chamou de loucura, intuição fraca ou mera emoção? E se a próxima decisão que você tomar, por menor que seja, for o verdadeiro início dessa escuta, você passa a vida acreditando que o problema é não saber escolher, quando o verdadeiro problema é escolher contra aquilo que sente em silêncio. A alma nunca o deixa perdido. Ela o torna desconfortável quando você se afasta dela. Esse desconforto é o primeiro aviso. Sempre foi. Rumi falava disso ao mostrar que o coração sabe antes que a mente fabrique histórias. Você sente o peso quando força uma decisão. Sente a leveza quando aceita a verdade. Mas foi ensinado a ignorar esses sinais simples. Ouvir a alma é reaprender a confiar no que é evidente dentro de você. Saber exatamente o que fazer começa quando você para de se violentar interiormente. Não é falta de coragem, é excesso de medo acumulado. A alma chama, o ego responde e você se perde nesse diálogo interno interminável. A confusão não vem da vida, vem da sua resistência. Cada vez que você diz, não sei o que fazer, há algo em você que sabe, mas você não quer pagar o preço emocional dessa escolha. A alma não escolhe o que preserva a imagem, escolhe o que preserva a verdade. Rumi insistia que o amor verdadeiro começa quando você para de mentir para si mesmo. Mentir para si é ignorar a alma. Cada vez que você a ignora, o ruído aumenta. A mente fica mais agitada, o corpo mais cansado, a vida mais pesada. Não porque você agiu mal externamente, mas porque se afastou internamente. Saber o que fazer é alinhar-se, não necessariamente vencer. Existe um medo oculto em ouvir a alma, o medo de mudar de rota. Porque quando você realmente escuta, já não é possível fingir que não ouviu. A alma não deixa espaço para longas desculpas. Ela indica e espera. E você sabe que é ela, porque a decisão não vem com ansiedade, mas com firmeza silenciosa. Rumi falava do silêncio como uma linguagem divina. Quanto mais ruído você cria, mais se afasta dessa linguagem. Ouvir a alma é reduzir o barulho interior. É parar de pedir que a vida confirme seus medos. Você pensa que precisa de sinais externos, mas os sinais já estão no seu corpo. Aperto, expansão, peso, leveza. A alma comunica-se assim porque é simples. A mente desconfia do simples. Prefere teorias, mapas, promessas. A alma prefere a verdade. Quando você começa a respeitar esses sinais, a vida começa a fluir de outro modo, não sem desafios, mas sem confusão desnecessária. Saber exatamente o que fazer não é ter certeza do resultado, é estar em paz com a decisão. Cada vez que você faz perguntas demais, já perdeu o momento da escuta. A alma fala antes que a pergunta vire desespero. Ela fala enquanto ainda acalma. Se você não escuta ali, a mente assume. Rumi ensinava que o coração desperto age antes do caos. Depois, você percebe e diz, eu sabia, essa é a prova de que a alma falou. O arrependimento é a memória dessa voz ignorada. A cura começa quando você passa a ouvir antes. Você não precisa se tornar outra pessoa para escutar a alma. Precisa deixar de ser quem você não é. As máscaras fazem barulho. A verdade é silenciosa. Quanto mais você tenta se adaptar, agradar, sustentar uma imagem, mais se afasta da escuta. A alma não negocia a identidade, exige integridade. Rumi falava da unidade, de ser inteiro a cada passo. Quando você se divide, nasce a confusão. Saber exatamente o que fazer em todas as situações não é um dom raro, é consequência natural do alinhamento. Pessoas alinhadas erram menos contra si mesmas, não porque sejam melhores,
mas porque escutam. O ego vive de comparação, a alma vive de verdade. Quando você para de se comparar, começa a se escutar. Quando começa a se escutar, a vida responde com menos resistência. A maior ilusão espiritual é acreditar que ouvir a alma é fugir do mundo. No sufismo, é o contrário. Ouvir a alma é viver melhor no mundo, é agir com clareza, falar com verdade, partir quando é hora, ficar quando é hora. Rumi usava histórias simples para mostrar isso, porque a verdade não precisa ser complicada. Você sente quando está forçando algo? Esse é o sinal mais claro de que não é a alma que guia. A alma nunca pressiona. Quem pressiona é o medo. O medo quer resolver tudo agora. A alma pede apenas honestidade agora. Este instante presente muda tudo. Quando você honra o presente, o próximo passo aparece. Quando exige todo o futuro, se perde. Rumi mostrava que o caminho se faz caminhando, não planejando excessivamente. Ouvir a alma é confiar nesse movimento simples. Você reconhece que está ouvindo a alma quando aceita perder algo fora para não se perder por dentro. Dói no começo, mas depois cura. Ignorar a alma parece confortável no início, mas cobra caro depois. É um padrão que você já viveu muitas vezes. A alma sempre custa menos. O ego sempre cobra juros. Cada situação da sua vida é um espelho da sua escuta. Relação, trabalho, escolhas, pausas. Onde você se escuta, a fluidez. Onde se ignora, a repetição. Rumi dizia que a repetição é o sinal de que a lição não foi ouvida. A vida repete, até que você escute. Não como punição, mas como insistência amorosa. Você não está atrasado, está apenas cansado de não se escutar. E esse cansaço é o convite. A alma chama mais forte quando você já não aguenta mais se trair. E ainda assim, ela não grita. Espera que você se canse do ruído. Saber exatamente o que fazer começa quando você se rende a essa escuta. A clareza não vem como uma voz alta dizendo o que fazer. Vem como um simples não, ou como um simples sim. A mente quer justificar, a alma quer alinhar. Se você respeita esse alinhamento, a vida começa a cooperar, não porque tudo funcione perfeitamente, mas porque você para de lutar contra si mesmo. Rumi dizia que quem se encontra não se perde nos caminhos. Ouvir a alma é reencontrar-se repetidamente, não uma vez, mas todos os dias, em cada pequena decisão. É assim que a confiança cresce. É assim que o medo diminui. Você tem medo de errar, mas erra mais quando não escuta. A alma não promete ausência de erro, promete aprendizado sem destruição. O ego aprende quebrando, a alma aprende ajustando. Essa é a diferença. Quando você começa a escutar, o ajuste acontece antes da queda. A alma não pede perfeição, pede presença. Quando você está presente, sabe o que fazer. Quando está ausente, cada escolha parece errada. Presença é escuta, escuta é entrega. Rumi ensinava isso não como teoria, mas como vida vivida. Quanto mais você escuta a alma, menos precisa de aprovação, menos precisa explicar, menos precisa convencer. A decisão sustenta-se por si. Isso assusta quem vive de validação externa, mas liberta quem está cansado de pedir permissão para ser verdadeiro. Saber exatamente o que fazer é confiar nesse processo invisível. Não é magia, é coerência interior. Quando você alinha pensamentos, sensações e ações, a confusão cai. A vida continua exigente, mas deixa de ser caótica. A alma não o conduz para onde é fácil. Ela o conduz para onde é real. E o que é real sustenta. O falso esgota. Se você está esgotado, talvez esteja vivendo longe da sua verdade. A escuta começa aí. E se o que você chama de intuição fraca fosse apenas a alma cansada de ser ignorada?
E se a confusão que você vive fosse apenas o resultado de muitas pequenas traições interiores acumuladas? E se a próxima decisão simples que você tomar em silêncio mudar toda a direção da sua vida? Você não está perdido. Está dividido. Uma parte de você sabe exatamente o que fazer. A outra tem medo de obedecer. Essa divisão cansa, confunde e paralisa. A alma nunca paralisa. O que paralisa é o medo. Cada vez que você congela diante de uma decisão, não é falta de direção, é excesso de negociação interior. Rumi mostrava que a verdade não discute, ela é. Quando você começa a debater demais consigo mesmo, já se afastou da alma. Ouvir a alma é encerrar esse debate interior, é aceitar a resposta simples que já chegou. Saber exatamente o que fazer começa quando você reconhece essa resposta antes de destruí-la com justificativas. A alma fala no instante em que você ainda está inteiro. Depois, quando a mente assume, você se fragmenta. É por isso que sente clareza por um momento e confusão logo depois. A clareza vinha da alma. A confusão vem da mente tentando proteger algo. Rumi falava do coração como um espelho límpido. A mente embaça esse espelho com o medo. Ouvir a alma é limpar o espelho, não acrescentar mais pensamento. Quando o espelho está claro, a decisão aparece sem esforço. Você se acostumou a desconfiar do que sente. Chamou sensibilidade de fraqueza e intuição de ilusão. No entanto, a alma comunica-se precisamente através do sentir. Não é emoção descontrolada, é percepção clara. A emoção passa rápido, a voz da alma permanece. Ela não muda o tempo todo. Insiste com serenidade. Saber exatamente o que fazer é aprender a distinguir o que passa do que permanece em você. O ego sempre quer garantias. A alma nunca promete garantias. Ela promete coerência. E a coerência sustenta mais do que qualquer certeza externa. Rumi ensinava que quem caminha alinhado não precisa ver o fim do caminho. Basta dar o próximo passo verdadeiro. Quando você exige ver tudo, afasta-se do presente. E fora do presente, a alma não fala. Ela só fala onde você está presente. Você não precisa de mais coragem, precisa de mais honestidade. Coragem sem honestidade vira impulso. Honestidade traz firmeza. A alma pede honestidade radical. Faz uma única pergunta: isso é verdadeiro para você ou não? Essa pergunta resolve. O problema é que você tenta respondê-la com medo. O medo sempre confunde. A alma nunca. Ela é simples demais para que a mente a aceite facilmente. Cada vez que você escolhe algo que não quer, algo em você se fecha. Esse fechamento é um aviso. Cada vez que escolhe algo verdadeiro, mesmo difícil, algo em você se abre. Essa abertura é a confirmação. O sufismo sempre ensinou a ler os sinais interiores, não como superstição, mas como sabedoria prática. Saber exatamente o que fazer é saber ler esses sinais no momento em que surgem. Você reconhece que está ouvindo a alma quando para de se explicar para todos, quando a decisão se sustenta por si, quando não sente mais necessidade de convencer. A alma não precisa de público, o ego sim. Rumi falava da solidão como espaço de escuta, não solidão de abandono, mas de verdade. Quando você se escuta, não se sente sozinho, sente-se inteiro. A maior prisão é viver tentando agradar versões externas de si mesmo. Isso sufoca a alma. Quanto mais você vive para fora, menos escuta por dentro. A alma pede recolhimento interior, mesmo no meio do mundo. Pede que você não se abandone. Saber exatamente o que fazer é não se abandonar no momento da escolha. Você pensa que a alma só fala nas grandes crises, mas ela fala o tempo todo. Ela fala quando algo o incomoda sem razão aparente. Fala quando algo o atrai sem explicação lógica. Seus movimentos interiores são sua linguagem,
Ignorá-los é viver no piloto automático. Rumi chamava isso de vida adormecida. Ouvir a alma é despertar no cotidiano. O sofrimento se prolonga quando você insiste em não escutar. Não porque a vida seja cruel, mas porque você resiste. A alma sempre tenta tirá-lo do sofrimento cedo. Quando você a ignora, o sofrimento cresce para chamar a atenção. A vida não pune, sinaliza. Saber exatamente o que fazer é aprender a ouvir o sinal antes que ele vire dor. Você sente ansiedade porque tenta viver no tempo errado. A alma vive no presente. O medo vive no futuro. A culpa vive no passado. Quando você volta ao presente, a alma reaparece. E no presente, sempre há clareza suficiente para o próximo passo. Rumi falava do presente como o único lugar onde o amor se manifesta, e a alma fala através do amor. Toda decisão verdadeira traz responsabilidade. Isso assusta, porque assumir a própria verdade remove o papel de vítima. A alma não aceita longas desculpas, pede presença. Ouvir a alma é assumir a própria vida. Dói no começo, mas depois fortalece. O ego prefere culpar, a alma prefere agir. Você não precisa se tornar espiritual para ouvir a alma. Precisa se tornar real. A alma não se interessa por rótulos. Interessa-se pela verdade vivida. Rumi não falava para impressionar, mas para despertar. E despertar não é um evento. É uma prática diária de escuta e alinhamento. Cada vez que você se escuta, algo se organiza. Cada vez que se ignora, algo se desorganiza. Isso vale para qualquer coisa: relacionamento, trabalho, escolha simples. A alma é o eixo. Quando o eixo está alinhado, a roda gira. Quando não está, tudo range. Saber exatamente o que fazer é manter esse eixo alinhado. Você pensa que ouvir a alma vai torná-lo vulnerável, mas na verdade isso o torna firme, porque você deixa de agir por reação e começa a agir por verdade. A verdade sustenta, mesmo quando ninguém concorda. O ego precisa de apoio externo. A alma sustenta-se sozinha. O medo de errar diminui quando você começa a ouvir a alma, porque mesmo quando algo não funciona externamente, você sente paz interior. Essa paz é o sinal mais claro de alinhamento. Rumi falava de uma paz que não depende das circunstâncias. Essa paz nasce da escuta. Você não está atrasado no caminho, apenas se distraiu e pode sempre voltar. A alma nunca vai embora. Ela espera, não acusa, não pune, não pressiona. Espera até que você se canse de se afastar. Esse cansaço é o chamado. A confusão que você sente hoje é um convite. Um convite para parar de se explicar demais e começar a se escutar mais. A alma não quer discursos. Ela quer decisões honestas, mesmo pequenas, mesmo imperfeitas. Saber exatamente o que fazer começa pela próxima decisão simples. A alma não promete facilidade, promete coerência. E a coerência alivia mais do que qualquer facilidade ilusória. Quando você vive de forma coerente, a vida se torna mais clara. Não mais fácil, mas mais simples. E o simples sustenta. Você não tem nada a vencer, precisa parar de lutar contra si mesmo. A alma não é um inimigo a ser domado, é uma aliada esquecida. Quando você se lembra disso, algo se reorganiza. Rumi falava do recordar como o verdadeiro despertar. E se sua maior dificuldade hoje não for decidir, mas confiar no que você já sente? E se tudo o que você busca fora for apenas confirmação daquilo que já sabe? E se ouvir a alma agora for o primeiro passo real para saber exatamente o que fazer daqui em diante? Você percebe que começou a ouvir a alma quando para de pedir confirmação para tudo, quando a decisão está firme por dentro e já não precisa ser defendida por fora. A alma não cria falsa urgência, cria firmeza silenciosa. Você sabe que é ela porque, mesmo com medo, algo em você permanece de pé.
Rumi indicava que a verdade não corre, ela permanece. Quando você corre demais atrás de respostas, já deixou a escuta. Saber exatamente o que fazer é desacelerar por dentro, mesmo que o mundo continue rápido. É nesse espaço interior que a clareza surge sem esforço. A alma nunca o empurra para longe de si mesmo. Se uma escolha o afasta, o endurece ou faz você se desprezar um pouco mais, não foi ela. A alma sempre o aproxima de quem você é, mesmo quando isso exige perder coisas do lado de fora. Você sente isso no corpo, na respiração, no silêncio que segue a decisão. O ego pode parecer seguro no início, mas cobra caro depois. A alma pode assustar no começo, mas sustenta depois. Essa diferença é essencial. É assim que você aprende, situação após situação, a saber exatamente o que fazer. E quanto mais você escuta, mais tudo se simplifica. Menos perguntas, menos confusão, menos desgaste. Não porque a vida mude magicamente, mas porque você muda a maneira de responder a ela. A alma não muda o mundo, muda seu eixo. E quando o eixo muda, tudo ao redor se reorganiza. Rumi nunca prometeu controle, prometeu alinhamento. E o alinhamento é o que permite atravessar qualquer situação sem perder a si mesmo. Então reflita. Na próxima decisão, você vai escolher se ouvir de verdade, sem negociar, sem adiar, sem se trair. Se você chegou até aqui, não foi por curiosidade. Foi porque algo em você já está cansado de decidir mal, cansado de pensar demais, cansado de se afastar de si. Ouvir a alma não é um luxo espiritual. É uma necessidade prática para viver sem se perder. Quanto mais você ignora essa voz silenciosa, mais a vida grita. Quanto mais a escuta, mais tudo se torna simples. Rumi nunca ensinou a fuga do mundo. Ensinou o alinhamento interior para agir com clareza no mundo real. Se este conteúdo tocou algo profundo em você, inscreva-se no canal. Aqui, as palavras de Rumi não servem para informar, servem para guiar escolhas reais. Ative o sino, pois cada vídeo é mais um passo para aprender a ouvir sua alma e saber exatamente o que fazer sem depender de sinais externos, gurus ou promessas vazias. E se você sente que está pronto para ir ainda mais longe, junte-se ao clube de membros, onde os ensinamentos sufis são aplicados diretamente às decisões mais difíceis da vida.